Amém. Irmãos, meu pai está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu vou até mandar depois a foto dele hoje orando pelos doentes lá. Irmãos, deserto não é lugar para você perder fé, irmãos. O deserto é lugar para você refinar a fé. Amém? Meu pai estava lá orando pelos enfermos. E eu falei, hoje lá no quarto dele, eu falei assim, vocês têm um pastor aqui, hein? Vocês estão abençoados. Não chega nele. E o povo está lá, pedindo oração. E Deus tem coisas, irmãos, maravilhosas para fazer através da nossa vida. O tempo, meu irmão, tudo aquilo que é relacionado a tempo, está dentro do padrão de Deus. A gente nunca sai sem ter aquele tempo determinado. Às vezes ele fala assim para mim, é hoje que eu vou ter alta? Eu falei, não sei. É hoje? Não sei. Mas eu sei que vai ser o tempo de Deus de você estar aqui. Não é verdade? Quando estava lá no CTI, é hoje. Não, pai, não é hoje. É hoje, não é hoje. Mas tudo tem o seu tempo, o propósito de Deus debaixo dos céus. Tudo aquilo que a gente vive, às vezes se esperneando, igreja. Entenda, existe o tempo de Deus. Amém? Então não reclame, não fique como criança birrenta, não. Viva o tempo de Deus na sua vida. E eu sei que logo em breve meu pai estará em casa. Mas antes ele tem vidas para ganhar lá. Não é? Nós somos embaixadores do céu, irmão. Então nós temos que estar no lugar fazendo aquilo que o reino de Deus precisa que seja feito. Amém? É gostoso estar em casa? Uma delícia. Não é? A delícia estar em casa, vendo seu programinha de TV, que nem ele gosta de abrir a geladeira dele lá, ver as laranjas dele lá, as frutas que ele gosta. É uma delícia, não é? Mas agora é o tempo dele estar lá, semeando, fazendo a obra de Deus. Glória a Jesus, irmãos. Vamos para o nosso recomeço. Estava com saudade de pregar. Eita. Falei, Áquila, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, vou voltar. Semana passada estava naquela tribulação toda, né? Aí a gente já deixou o Pedrão, que deu uma palavra incrível também quarta-feira. Já deixamos o Pedrão ali na ponta da agulha. Mas hoje, graças a Deus, Deus me deu graça para estarmos aqui juntos. E hoje nós vamos falar sobre a mulher Sirofenícia, o recomeço através da fé. Essa passagem é uma passagem muito enigmática, trazendo muitas confusões teológicas, mas hoje nós vamos esclarecer tudo certinho para os irmãos. Amém? Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Ô Davi, dá um grau nesse meu som aqui, porque minha voz, cara, hoje ela tá aqui, eu tô achando que ela vai me deixar no meio do caminho. Aí se eu achar que eu tenho que falar mais alto, por favor, filhão. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode seguir aqui que a Sara facilita a sua vida. E nós vamos aqui na palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Misericórdia, se Jesus faz um negócio desse comigo. E então, seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Irmãos, essa passagem é incrível.
Muitas pessoas olham para ela e falam assim: nossa Deus, Jesus desprezou essa mulher, ainda chamou de cachorrinha, né? E nós hoje vamos falar. Mas o capítulo 15 de Mateus, ele traz um contexto de uma discussão muito séria de Jesus e os fariseus. Os fariseus vieram questionar o comportamento dos discípulos de Jesus. Ué, por que os seus discípulos, Jesus, não lavam as mãos para comer? E ali foi uma discussãozinha entre ele e os fariseus, quando Jesus vem e levanta tudo aquilo que eles faziam, que era muito mais sério do que simplesmente lavar as mãos. E Jesus vem e termina esse contexto dizendo: não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim aquilo que sai. Porque aquilo que sai da boca do homem provém do coração. E aquilo que entra, o homem facilmente expele. Mas aquilo que sai, sai do coração do homem. E ali, quando Jesus trata desse texto, a Bíblia fala que ele vem e se retira para um lugar onde ele venha descansar. Marcos trata desse mesmo episódio, Marcos capítulo 7. E aí Marcos capítulo 7 traz um detalhe, que Jesus procura uma casa em Tiro e Sidom, para que ele viesse descansar. E ele não queria que ninguém falasse que ele estava ali. Ele queria que mantivesse em segredo. Jesus queria descansar. Tiro e Sidom nada mais era do que um lugar na costa da Palestina. Jesus escolhe ali um lugar onde ele pudesse descansar. Só que nesse lugar, especificamente, moravam muitas pessoas não judeus. Ou seja, gentios, pessoas que não faziam parte da turma de Israel. E quando Jesus está lá, talvez numa casa, como diz Marcos, ou em algum outro lugar, andando, aparece essa mulher cananeia. E essa mulher, ela vem ao encontro de Jesus e lhe faz um pedido. Mas antes nós vamos falar dela. Uma mulher cananeia era uma mulher considerada pagã. Ela não tinha conhecimento de Deus. Não tinha conhecimento das Escrituras. Porque uma mulher cananeia, uma pessoa cananeia, ela vinha da descendência de Cã. De Cã, que era filho de Noé. E todos sabem que Gênesis capítulo, eu marquei aqui, capítulo 9, trata de quando acaba o dilúvio, Noé vem e planta uma vinha. E ali ele faz um vinho gostoso e ele, manda para dentro. E a Bíblia diz que ele fica embriagado. E aí ele fica nu, ele tira suas roupas e fica nu. Não é o nu de mineiro, é nu mesmo, sem roupa. E ali, meus irmãos, Noé, com a sua nudez, Cã entra em cena e ao invés de cobrir a nudez do seu pai, ele vai fofocar para os seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Que, ao contrário de Cã, vai lá, pega a capa, envolve no seu pai, esconde a nudez do seu pai, o que seria o certo, coisa que Cã não fez. E a Bíblia diz que quando Noé sai da embriaguez, ele traz a sentença. Ele faz com que Cã e toda a sua descendência fosse amaldiçoada, devido ao ato de debochar da vida do seu pai. É muito sério, não é? Não parece uma coisa assim muito radical? Porque às vezes a gente vive dentro de um contexto ocidental de que tirar sarro da cara dos outros parece que é normal. Mas ali, na verdade, mostrou a desonra do seu pai. E a Bíblia diz que Noé, sem nenhum tipo de pretexto, ele amaldiçoa Cã e sua descendência. Então, através de Cã veio os cananeus. Então, esta mulher cananeia, ela veio da descendência de Cã, o que traz um povo amaldiçoado.
Quando Deus ordena que Israel viesse a entrar na terra prometida, a Bíblia fala que, dentre todos os povos, os cananeus deveriam ser expulsos da terra prometida, porque era um povo amaldiçoado. Então, meus irmãos, dentro desse contexto todo que eu quero passar para os irmãos, esta mulher chega a Jesus, sabendo totalmente da sua condição diante do olhar do judeu. Ela sabia que Jesus era um judeu e que os judeus consideravam todos os cananeus amaldiçoados, não tendo direito nenhum de poder adquirir nada que viesse da mão deles. É aí onde começa essa narrativa e nós vamos entender por que Jesus trata dessa maneira. Essa mulher chega a Jesus no versículo 22 e diz: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Uma mulher pagã chamando Jesus de Senhor e filho de Davi, que era um título de uma pessoa, de um homem messiânico. Era um título messiânico de Jesus. Jesus, Senhor, filho de Davi. Ou seja, Senhor, Tu és acima de todas as coisas. Eu reconheço que o Senhor não é um homem normal, que você tem uma divindade, que você é o Deus encarnado aqui na terra. E acima de tudo, eu reconheço que você é o Salvador. Eu reconheço que você é o Cristo, ungido de Deus, enviado para salvar a humanidade. Irmãos, pasme, uma mulher que tem uma cultura pagã, amaldiçoada, chega a Cristo reconhecendo a Ele como o único Salvador, como Senhor de sua vida. O que mais eu acho lindo nessa passagem, que essa mulher, ela poderia ter buscado inúmeros deuses. Ela era uma mulher pagã. Ela já podia ter batido em várias portas. Mas ela rompe as barreiras da religiosidade. Ela rompe as barreiras culturais. E ela chega a Jesus e apresenta a sua causa. Ela chega a Ele, somente a Ele. Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada e eu estou sofrendo muito. Meus irmãos, o que é lindo também nessa passagem é ver que o problema da filha dela era problema dela. Vocês percebem que ela não chega assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha filha. Não. Ela age como mãe. E mãe, ela tem esse sentimento que o problema do filho é problema dela. O problema dos filhos se torna problema de mãe. Ela chega em Jesus e fala: Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e eu tenho sofrido muito. Ela não traz a filha até Jesus. Ela representa a própria filha na presença de Jesus. Meus irmãos, ela entende que chegar-se a Jesus, ela tinha que apresentar a devida causa do seu problema. Quando eu falo para os irmãos, ore, meus irmãos, entregue a Jesus as suas causas. Não é: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Não! Diga a Jesus o que é que tem sido problema para você. Ponha nome nas causas que você quer pôr diante de Deus. Essa mulher rompe todas as barreiras. E ela chega com a causa prontinha para Jesus.
tenha misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. E eu estou sofrendo muito. Irmãos, apresente a Deus a sua causa, dando nome às coisas. Mas Deus conhece o que eu estou passando, pastora. Deus conhece o que você está passando. Mas você precisa apresentar a Deus para você ver as respostas do céu sobre as suas orações. E você dizer, Deus me livrou dessa causa porque eu apresentei a Deus. Irmãos, gaste um tempo com Deus sem ter pressa. Tem gente que quer assim jogar. Deus, olha, faz aí, ó. O Senhor sabe o que está acontecendo comigo. Meus irmãos, a intensidade do clamor dessa mulher é tão grande que ela não vem com educação, ela vem gritando, a Bíblia diz. Ela vem gritando atrás de Jesus. E aí vem o primeiro obstáculo, que eu acho incrível. Versículo 23 que diz, mas Jesus não respondeu nada. Gente. Quem nunca passou pelo silêncio de Deus? Irmãos queridos, quem nunca passou pelo silêncio de Deus? Da gente clamar e não ver resposta, irmãos. Quem nunca? Quem nunca bateu, jejuou, orou e Deus, parece que Deus não está ouvindo. Quem nunca, meus irmãos? Essa mulher passou pelo silêncio de Jesus, literalmente, ela estava vendo ele. Ela foi até ele. E a Bíblia diz que ela grita, pedindo. E a Bíblia fala, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Queridos, o que eu aprendo dentro desse contexto é que Deus quer que a gente se mexa na oração, meu irmão. Deus quer que você entenda que a oração é a chave para você abrir as portas do céu sobre sua vida. E mesmo você não vendo nenhum tipo de movimento de Deus, você vem a permanecer. Por que Jesus se calou diante de um clamor como essa mulher? Por que Deus se cala quando nós muitas vezes nos jogamos diante de Deus e nós não temos nenhuma resposta? Guarde bem isso, meu irmão. Porque Deus quer ver o que está no seu coração. Deus deseja ver o que está no nosso coração. Se a gente tem permanência na presença dEle. Ou se você só quer o que está nas mãos dEle. Ou se você o ama realmente a ponto de você não ter aquilo que você pediu e você continuar na presença de Deus. Deus muitas vezes não nos responde nada, porque Ele quer saber o que está no nosso coração. Ele quer nos revelar o que está dentro do nosso coração, meu irmão. Silêncio de Deus. A Bíblia diz assim que em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando a gente lê um texto como esse, a gente pensa que só pode orar quem só vive certo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então só quem faz coisa certa é que pode orar e as coisas vão acontecer. Não. A oração de um justo é a oração de uma pessoa justificada. É a oração de alguém que um dia olhou para a cruz e viu Cristo ungido de Deus morrendo pelos seus pecados e acreditou e creu no perdão dos seus pecados. Você é uma pessoa justificada. E uma pessoa que entende essa obra da cruz é uma pessoa que vai conhecer a Deus como Ele é.
E aí, meu irmão, a gente entende esse versículo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque uma pessoa que ora e conhece a Deus, a oração dela é poderosa. Poderosa. A oração de um justo, de uma pessoa justificada que reconhece o seu estado de pecado e olha para a cruz, e assim é perdoado os seus pecados. A oração dessa pessoa é uma oração poderosa. Guarde o que eu vou falar para você. O diabo não tem medo de horas de oração, meu irmão. O diabo não tem medo de 1, 2, 3 horas de oração que você tire por dia. O diabo tem medo de oração de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus chega diante do trono diferente, meu irmão. E a coisa que ele ora acontece mesmo, porque é uma oração poderosa. Conheça a Deus, e tudo aquilo que você pedir, você vai ter discernimento para pedir. E tudo aquilo que você apresentar a Deus em oração, Deus vai fazer. Por quê? Porque você tem relacionamento com Ele, meu querido. Quando a Bíblia diz que orais e ore e você pede mal. Por que pede mal? Porque você não conhece a Deus. Nós precisamos entender o poder que existe na nossa oração. Você conhece o Deus que você serve? Você tem intimidade com Ele? Então você vai orar segundo o coração dEle, sobre a sua própria causa. Você vai orar com compaixão, da mesma maneira e intensidade que o Espírito Santo de Deus sente a dor daquela pessoa. Quem ora, meu irmão, e conhece a Deus, a oração é poderosa. A oração surte efeito. Mas só que tem pessoas que começam a clamar a Deus e Jesus não lhe responde nada. Ela para por ali. Eu orei, Deus não falou nada. Então eu vou parar. É a primeira arma que a gente tem. É o primeiro escape. Foge. Não vou orar mais. Chega. Orei, jejuei, busquei e Deus não me respondeu nada, pastora. Desisti. Quantos filhos, irmãos, estão perdidos aí no mundo? Porque existem mães que não pagam preço de oração pelos seus filhos, irmãos. Quantos filhos jogados no lixo, nas drogas, no vício, na bebida, na prostituição, e os pais não pagam preço de oração. Querido, ai pastora, mas eu oro, quanto mais eu oro, piora. Continue. Bata na porta. Ore, persevere. Jesus não fala nada para mim, pastora. Para essa mulher cananeia também não. E ela parou? Ela nem conhecimento de Deus tinha, irmãos. Sara, prepara para mim, por favor. Lucas 18, versículo 1 a 8. A Bíblia fala uma parábola que Jesus disse aos seus discípulos. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 a 8. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo aqui, por favor. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha só, hein? A Bíblia é real. A Bíblia é real. Para você orar e nunca desanimar. Versículo 2. E disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu uma atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. E então o Senhor disse:
aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Deixa só esse versículo, Sarinha, por favor. Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. E rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, em outras traduções diz, será que Ele vai achar fé sobre a terra? Será que Ele vai encontrar pessoas que perseveram em oração? Será que Ele vai encontrar pessoas que mesmo no silêncio de Deus, continuam buscando a Deus? Meus irmãos, Jesus está voltando. Será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar esse tipo de cristão? Que rompe os céus, que rasga o céu em oração? E que acredita que Ele pode responder? Custe o tempo que custar? Essa mulher enfrenta a primeira barreira. Jesus não lhe responde nada. E a segunda vem logo em seguida. Vem os discípulos de Jesus, aproximam-se dele e diz: manda esta mulher embora. Ela fica gritando atrás da gente, importunando Jesus. Manda essa mulher embora. Irmãos, quantos de nós já oramos por causas em que as pessoas falam: por que você está gastando tanto tempo de oração por isso? Você não está vendo que não tem mais jeito? Você não está vendo que teu marido não tem mais jeito? Você não está vendo que teu filho não tem mais jeito? Para de orar. Para de clamar e viva a sua vida. Quantas pessoas aparecem na nossa história, meus irmãos? Muitas vezes nos mandando calar a boca, parar de acreditar naquilo que Deus tem feito e pode fazer através de nós. Nos impulsionando a desacreditar na obra do milagre do Espírito Santo na vida das pessoas. Meus irmãos, os discípulos foram o segundo empecilho que essa mulher tem, desmotivando essa mulher de continuar clamando. E no versículo 24, ela vem com a resposta de Jesus. Quando Jesus vira para ela e fala assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Você é de Israel? Não, eu sou uma cananeia. Então eu vim às ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, vamos entender? Jesus era o Messias. O único povo da face da terra que esperava e ainda espera por um Messias é o povo de Israel. Só eles. Nenhum outro povo espera Messias. Só o povo de Israel. Impressionante que eles esperam até hoje, porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Jesus vem e mostra para aquela mulher o seguinte: eu tenho uma agenda, eu tenho um foco, eu preciso restaurar o Israel de Deus, eu preciso atrair e aproveitar e ajuntar o povo que está perdido. Essa é a minha missão. Eu preciso juntar o Israel de Deus para me restaurar e eles trazerem a palavra ao mundo e fazer eu conhecido no mundo inteiro. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Então naquele momento Jesus chega para ela e fala: filha,
Eu quero resgatar os filhos, o Israel. Vai sobrar para vocês, mas hoje meu foco aqui é restaurar o Israel de Deus. Meus irmãos, depois de uma resposta dessa, qualquer um de nós viraria as costas e sairia. Qualquer um de nós. Só que essa mulher, ela não desiste. Ela chega a Jesus ainda mesmo depois dessa resposta. A Bíblia diz no versículo 25, ela vem até Jesus, se ajoelha e o adora, dizendo: Senhor, ajuda-me. Eu não estou entendendo, eu não quero nem entender a sua agenda, Jesus, mas eu entendo que o Senhor pode me ajudar. Eu não quero desrespeitar a sua agenda, mas eu sei que o Senhor pode ajudar a minha filha. Eu tenho uma causa para te apresentar. Ela adora ao Senhor. Meus irmãos, se você não persevera em oração, você não vai conseguir enxergar o dia da sua vitória. Grave bem isso. Se você não perseverar em oração sobre suas causas, você também não vai conseguir enxergar o dia da vitória de Deus sobre você, sobre aquilo que você pediu e perseverou em oração pedindo. Ela não desiste. E ela vai mais além. Jesus vem com outra. Oh, Jesus, nós precisamos entender, meus irmãos, o tempo de Deus, que não se amolda ao nosso. Você lembra de Lázaro? Jesus, mestre, Lázaro está doente. Jesus aparece só depois de 4 dias. E quando aquelas irmãs chegam a Jesus, fala assim, a Marta e Maria falam a mesma coisa: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou tarde. Irmãos, a gente não consegue entender o tempo de Deus. A gente acha que Deus não sabe o que faz. Tudo o que Ele faz é cronometrado no tempo dEle, que é perfeito, irmãos. O nosso tempo não se ajusta com o dEle. Nós somos imediatistas, Deus é longânimo. Nós somos apressados, irmãos. Nós queremos isso para ontem. Deus é longânimo. Em todo o seu tempo, Ele tem demonstrado amor e cuidado sobre sua vida. Eu vi meu pai passando agora, 9 dias naquele UPA, e aí 3 dias naquela emergência. E eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. Um homem de 70 anos, vocês não estão prestando atenção nele? Gente, pelo amor de Deus, meu pai está padecendo aqui, meu pai precisa de tratamento. E aí vem uma médica, joga ele na emergência, fica 3 dias lá, vendo gente morrer toda hora do lado dele. Ele falou, meu Deus, eu ainda brinquei com ele, ô pai, o anjo da morte está passando direto aqui do seu lado, hein? Ele deve estar assistindo lá no hospital. Beijo, meu pai, beijo, meu pai. Falei, pai, Deus amado, o senhor está correndo demais do anjo da morte, está aqui, ó, do seu lado. E morre gente de 25 anos, e morre gente de 21 anos, e morre, e o homem está lá. E aí dali Deus prepara um lugar onde ele foi tratado de forma íntegra, irmãos. Fez todos os exames, o homem está zerado de tudo, irmãos. Fez um tratamento VIP, Ed, só alegria. Passou um pé de descansinho no homem, ó. Tranquilo. E a gente agora entende. Você entendeu, irmão? No momento, a gente se esperneia, a gente grita, a gente chora,
A gente fala, meu Deus, tem que ter uma saída hoje. E Deus fala, calma. Eu tenho meu tempo. Sossega. Descansa. Eu tenho meu tempo. E Deus tem feito coisas lindas através do coração dele, da vida dele. Glória a Deus. Mas, meu irmão, persevere em oração. Persevere. Persevere. Coloque suas causas diante de Deus. A Bíblia fala aí no versículo 29, a última tacada. E Jesus respondeu àquela mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Irmãos, os cães naquela época não eram cães de estimação como nós temos hoje. Que hoje eles são chamados de pets. São tratados como alguém da família. Mas cães naquela época de Jesus, eles eram animais selvagens. Eles eram animais que o povo tinha medo. Eles amaldiçoavam. Mas existia também os cachorrinhos, que eram cães domesticados. Cachorrinhos que eram cães domesticados como a gente domestica o nosso hoje. E esses cães, esses cachorrinhos, viviam embaixo da mesa, comendo as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores, dos seus donos. Quando Jesus fala para ela o seguinte, olha, o meu foco é restaurar o Israel de Deus. Então, não é lícito eu tirar o pão desses filhos e lançar aos cachorrinhos. Porque o judeu chamava todo o povo gentil de cachorro, de cães. Então Jesus fala na linguagem que todos entenderam qual foi a posição de Jesus. Não é lícito, mulher, eu tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí ela quebra toda a estrutura. Ela fala, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem o que cai da mesa dos seus donos. Sim, Senhor, eu sei que eu não estou dentro do seu plano, da sua agenda, mas eu faço parte da salvação. Eu estou aqui debaixo da mesa. Eu me satisfaço, Senhor, com as migalhas. Eu preciso, pelo menos, dessas migalhas para que a minha filha seja curada, Senhor. Eu sei que eu não estou no seu foco, Jesus. Mas eu me satisfaço com um pouquinho que cai da mesa. O pouquinho de salvação que cai para nós que não somos o Israel de Deus. Eu me satisfaço, Senhor. Meu Deus, irmãos, essa resposta dessa mulher faz com que Jesus entenda que ela luta até o fim. Ela vai até o fim, ela rompe as barreiras e ela tem uma resposta certa para um Deus que podia fazer algo por ela. Meu Deus, irmãos, as notícias ruins não vêm porque Deus quer você desfalecido. As notícias ruins vêm para ver como a gente se comporta. As adversidades não vêm para te destruir, irmãos. As adversidades Deus permite vir na sua vida para ver como é que você se comporta. Querido, eu já falei do caso da Natasha aqui, que é uma grande amiga minha que está no sul. Essa menina, ela sofreu um acidente de tirolesa num retiro espiritual que nós fizemos com jovens. Ela foi lançada e o rapaz, dono do brinquedo, lançou logo em seguida um homem
um porte físico forte. E aquela menina trombou no meio da tirolesa com aquele homem que, no impacto, ele traz os pés, os joelhos dele, nessa altura da barriga dela. Uma menina magrinha. Irmãos, essa menina não teve nenhum tipo de sangue, de fratura exposta, nada. Mas por dentro ela se arrebentou toda. O fígado dela ficou totalmente zerado, espatifou tudo. Ela foi salva por um helicóptero, chamaram, porque o estado dela de saúde era gravíssimo. E um dia, os médicos chegaram para o pastor da nossa igreja, lá de São Paulo, onde eu era membro lá. Chegou e falou assim: pastor, o senhor tem fé? Sim. É bom vocês exercitarem a sua fé. Porque Natasha, ela tem 0,000000001% de chances de viver. Uma menina linda, 18 anos. Tudo para viver, uma bênção no Ministério de Jovens. Uma bênção. Criativa, proativa. Tudo que aquela menina fazia nos jovens dava certo. E aquela notícia, o pastor recebe do médico, como se diz, estamos desenganando. Ela está toda aberta, abriram ela, ela ficou toda aberta por algum tempo, para poder ver o que faziam nos órgãos dessa menina, na UTI. Irmãos, o pastor saiu de lá, e chegou e falou para o médico: ela tem quantos por cento? 0,0000001% de chances de vida. E o pastor chegou para o médico e falou assim: é tudo o que Deus precisa. É tudo o que Deus precisa. Meus irmãos, você pensa que a igreja já se mobilizou com culto fúnebre, com onde vai ser enterrada, o que nós vamos falar? Meu Deus, tudo isso acontece dentro de um retiro espiritual de jovens, onde nós levamos os filhos para poder ter um encontro com Deus, e acontece um negócio desse. Meu Deus, vocês pensam que a gente pensou nisso? A igreja fez o dia inteiro de oração. Deus devolve a vida da Natasha. Deus, faça alguma coisa, sopra um fôlego de vida na vida dessa menina. Nós não aceitamos, Senhor, perder ela com 18 anos. Nós não aceitamos essa enfermidade levá-la para a morte. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz tudo novamente. Faça. Nós clamamos. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Natasha hoje mora lá em Joinville. É uma bênção, casada, mãe de filho. Mãe de filho. Deus deu a ela a condição de gerar. Tudo destruído, e Deus deu condição dela gerar filhos. Sabe por quê? Porque nós perseveramos. Irmãos, está na hora de você lutar. Jacó lutou com Deus uma noite inteira. Lute. Você não está ouvindo Deus falar? Lute. Persevere. Deus, eu preciso de uma resposta, Deus. Fala comigo. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Fique uma noite inteira lutando com Deus, mas persevere. Deus fala. Deus fala. Querido, precisamos viver a experiência da perseverança. Vamos viver a experiência da perseverança. Essa mulher nem conhecia Deus. Essa mulher nem conhecia. Mas ela sabia que Ele podia fazer.
lute, clame, ore, persevere. Não se conforme de ver os seus filhos na mão do diabo. Não se conforme de ver um da sua família nas mãos do diabo. Lute. Persevere. Eu já contei aqui para os irmãos inúmeras vezes. Minha mãe, quando aceitou a Cristo, e ela sabia o que era ir para o céu e o que era ir para o inferno. Minha mãe chegava na janela de casa, ela falava assim: Deus, eu não quero que nenhum da minha família vá para o inferno. Salva minha casa. Salva minha casa. Nenhum dos meus filhos, nem meu esposo, eu não quero nenhum na mão de Satanás. Salve eles, Deus. Meus irmãos, olhe para minha família. Eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. Desde o maior até o menor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque teve uma que se levantou e lutou e perseverou. Busque, persevere em Deus. Existe um slogan que eu quero terminar. Existe um slogan do Ministério Déboras que eu faço. Nossa, tenho muita honra de estar perto dessas mulheres ali na sede. Que é: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Você quer ver o seu filho bem-sucedido? Fique de joelho. Estenda suas mãos para os seus filhos. Ore por eles. Abençoe. Enquanto estão dormindo, dobre o joelho do lado. Fala: Deus, eu consagro meu filho ao Senhor. Eu consagro meu filho e minha filha ao Senhor. Nenhum deles será perdido, Senhor. Nenhum. Diabo, eu bano agora, eu destruo agora toda a autoridade de Satanás sobre a vida dos meus filhos. Mães de joelhos, filhos de pé. E você verá recompensa, mãe. Se você joga o seu joelho no chão e ora pelos seus filhos, um dia você vai ver os seus filhos ocupando lugares altos. E você vai lembrar dos seus dias de joelho. E você vai dizer: Deus, obrigada. O meu filho está de pé. Porque um dia eu dobrei e me curvei diante do Senhor. Amém, igreja? Levante-se e se coloque de pé, por favor. Louvado seja o Senhor. Eu queria chamar aqui todas as mães, por favor. Um ato profético, irmãos. Diante dessa palavra, irmãos, não tem como. Não tem como a gente não orar. Não tem como a gente não colocar essas mulheres diante de Deus. E pedir ao Senhor que Jesus dê graça ao coração de vocês. Seu filho, para estar de pé, depende de você. Não desista. Persevere. Está difícil, mas busque a Deus por ele. Ai, pastora, não tem mais jeito não. Eu não tenho mais força. Meus irmãos, minhas irmãs, seu filho depende das suas orações. Abençoe, consagre. Por mais que seja pequenininho, Cris, consagre. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Diz a palavra de Deus: ensine a criança no caminho que ela deve andar. É por aqui, meu filho. Não, aqui não, aqui não. Deus não gosta disso. É por aqui, filho. Porque quando ele envelhecer, ele nunca vai esquecer da voz da mãe que, ó, a minha mãe falou isso para mim. Minha mãe me orientou. Aquela mulher, ela chega a Jesus num estado familiar deplorável, irmãos. De ver sua filha endemoniada. Talvez trazer transtorno, perturbação o dia inteiro.
choro, angústia. Você sabe o que é ter um filho endemoniado, irmãos? É a coisa pior que existe. E aquela mulher chega a Jesus, pedindo a ele: Deus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por favor, me ajuda. Por favor, uma migalhinha do Senhor para mim já é o suficiente. E Jesus fala para ela no final: filha, grande é a sua fé. Volte para casa e sua filha estará curada. E a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 7, que quando ela chega em casa, a menina está sentada na cama, curada. Curada! Clame a Jesus pelos seus filhos. Qual é o problema do seu filho? Qual é o problema da sua filha? Chega a Jesus: mestre, meu filho passa por isso, meu filho tem esse tipo de problema, e eu vou vir apresentar ao Senhor. Não é uma vez, duas vezes, não. Persevere. Persevere. Qualquer tipo de problema que o seu filho está apresentando, apresente a Deus. Apresente. Eu tenho visto crianças, meus irmãos, se destoando já para algumas coisas que eu falo: meu Deus do céu, se o Senhor não socorrer essa criança, vai fazer estrago no mundo. Crianças sem nenhum temor. Crianças muitas vezes banindo os pais, desrespeitando. Crianças às vezes com jeitos e trejeitos homossexuais. Crianças que têm prazer já na pornografia. Irmãs, qual seja o problema do seu filho, apresente a Deus. Apresente a Deus. Apresente a Deus. Vá com causa definida diante de Deus. Amém? Vamos orar? E você aí vai orar pelo seu filho. Você vai entregar a Jesus o seu filho. Oh, Jesus maravilhoso. Pai, eu te agradeço por esse momento dessa palavra esclarecedora ao nosso coração, meu mestre. Esclarecedora ao nosso coração, que nos ensina a perseverar diante da sua presença. Aqui, Senhor, essas mães estão falando o nome dos seus filhos: Caleb, Mateus, Rebeca, Jesus, Vitor. Oh Deus, o Senhor tem visto, Senhor, o Felipe. O Senhor tem visto, Senhor Deus, a vida desses meninos, dessas crianças. E essas mães estão apresentando diante do seu altar os problemas, ó Deus, que esses meninos têm apresentado. Nós estamos batendo na porta e vamos perseverar. E declaramos que a descendência dessas mulheres é uma descendência abençoada. Satanás, solta essas crianças. Solta esses jovens agora. Solta esses jovens agora. Em nome de Jesus. Toda maldição, toda palavra proferida, tudo aquilo que foi feito contra essa criança, nós destruímos agora em nome de Jesus. E nós decretamos que essas crianças serão uma descendência abençoada. Mães de joelhos, filhos de pé. Um dia essas mulheres verão seus filhos ocupando lugares extraordinários nessa sociedade. Eu oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Obrigada pela nossa família. Obrigado por essas flechas que o Senhor entregou na mão dessas mulheres. Eles serão, ó Deus, irão muito mais longe para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você recebeu de Deus herança. Os filhos são herança de Deus. E a Bíblia fala que eles são como uma flecha na mão do valente. Você viu coisa errada? Você é valente, Gleice. Em frente. Não recua. Você viu coisa errada, minha querida? Em frente. Você é valente. Deus entregou nas suas mãos, Cassiana, flecha na mão do valente. Guerreie pelos seus filhos. Lute por eles, porque eles irão mais longe. Amém? Vocês não enterrarão seus filhos. Não vão enterrar seus filhos. Vocês verão seus filhos indo muito mais longe do que você. Eles estudarão muito além do que você estudou. Eles vão para países que você nunca foi. Eles vão em restaurante que você nunca comeu.
Eles vão viver muito além do que você viveu. Amém? Vocês vão sair daqui com essa palavra. Amém, igreja? Amém, homens? Amém, irmãos que não têm filhos? Viu, Sara e Malaquias? Eu profetizo essas flechas nas suas mãos. Deus vai fazer coisas grandes através do filhinho de vocês também. Deus vai nos abençoar. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha te abençoar, minhas queridas irmãs, como mães sábias, mulheres sábias em suas casas. Em nome de Jesus. Que os pais que estão aqui nessa igreja sejam também homens abençoados, que sejam um exemplo na vida dos seus filhos. Para a glória de Deus, nós oramos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua semana. Vamos viver o melhor de Deus em nossa casa. Amém? Perseverem em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Deus abençoe vocês. A todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Jesus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém, amém. Uma cidade chamada